amigo, amiga, que coisa boa! Chegou a hora do nosso encontro com o nosso Conselho de Notáveis, nossos amigos, que juntos vão nos dizer o que estão achando do que está acontecendo por aí, o que nos afeta diretamente ou indiretamente, coisas que acontecem ao nosso redor ou até distante da gente, mas que, olha, no final das contas, estão interferindo no nosso dia a dia. Conosco, o designer Marcelo Pereira, o historiador e escritor Clóvis Bulcão, o publicitário Elísio Pires, o economista Manuel Tedim e o também publicitário Lula Vieira, além do consultor Paulo Fraga, com os principais, mais importantes, curiosos, interessantes, relevantes assuntos da semana. E eu começo com você, Paulão. Se ligou em que na semana que passou, rapaz? Eu continuo um pouco atento, ou bastante atento a essas questões da guerra lá com a Ucrânia, né? Todos os bons motivos que vocês conhecem ou todos conhecem. Fiquei muito impressionado com o desenrolar agora recente das eleições na Colômbia, né? Em que lá se colocou objetivamente os radicais de esquerda com radical de direita. Esse que ocupou um espaço para o segundo turno com uma estratégia notadamente de redes sociais, né, que lembra muito tudo que tem se passado por aqui, né? E acho que a gente pode ter lá um péssimo exemplo do que eventualmente possa estar ocorrendo por aqui. E, por último, a despedida do querido Milton Gonçalves, que é uma figura extraordinária sob todos os aspectos. Eu acho que é basicamente isso. Lula Vieira, e você? Se ligou em que na semana que passou, meu cara? Eu faço coro com a despedida do Milton Gonçalves. Foi meu amigo pessoal, eu tive uma relação bastante próxima dele, não só trabalhando, como convivendo como amigo, e acho que foi uma das figuras mais extraordinárias que eu conheci. Não só como ator de grande qualidade, como conhecedor técnico da profissão dele, mas como ativista político, uma pessoa realmente extraordinária. Um bom diretor, um excelente ator e um bom político, inclusive candidato derrotado a prefeito do Rio de Janeiro. E foi diretor da Rádio Nacional, foi muita coisa. Foi sempre, a vida inteira, diretor do Sindicato dos Artistas de Teatro, onde ele lutou muito pela profissão, pela classe, e principalmente pelos negros dentro da profissão de inclusive, artista. Lula, foi o primeiro Papai Noel negro que eu me lembro. Foi. Continuando, é claro, acompanhando a guerra com todo o medo que esse acompanhamento traz. É isso. Elísio Pires, você se ligou em que na semana que passou, meu cara? Olha, tem uma notícia que eu achei muito importante que está circulando nas redes. Não sei se ela realmente procede. Que o Cláudio Castro está buscando uma mulher para vice. Achei muito bom esse sintoma. Não, o mulherio nas eleições está crescendo e, por várias razões, eu torço muito por isso, né? Desde que não escolha a Simone Tebet, tudo bem, né? Não, tá bem, tá, com certeza. Não, e também achei muito... Eu soube que ele ia falar com a Bené. O lançamento... Janaína Pascoal, cara. Janaína Pascoal já trocou no domicílio e vai vir para cá. Está correndo no Rio Grande do Sul o lançamento da chapa Luleite, né? Está forte no Rio Grande do Sul, a Luleite. Outra coisa que eu achei muito interessante também foi o Datafolha. 70% dos entrevistados rejeitam a ideia de que armas trazem mais segurança. Acho que isso é uma meditação importante para esse momento que nós estamos vivendo. Também acho espetacular. Queria também destacar uma coisa muito interessante, né, que é o presidente do BID, o Maurício Claver Carone, né, que foi indicado pelo Trump, que ligou para o Bolsonaro, isso em setembro de 2020, pediu para o Bolsonaro abrir mão do candidato do Bolsonaro para poder eleger o Carone, e agora ele está ameaçado de deixar o cargo. Sabe por quê, não? Vou botar entre aspas. Por causa de uma relação inadequada com uma funcionária. Acho que vai perder o cargo. Tudo leva a crer que ele vai perder o cargo, né? Então, achei muito interessante, né? Outra coisa que eu acho marcante, né? Muito triste, Pernambuco já atingiu 100 mortes.
É horrível. É um número horrível, né? Horrível Um número. negócio É. imenso, né? Não, e na realidade, por falar em Nordeste, também teve uma coisa inusitada, que foi uma colisão do metrô com caminhão, metrô de superfície, lógico, em Salvador. Né? 2 trens descarrilharam, que bateu, teve 6 feridos, inclusive. É uma coisa muito interessante, né? Que esse negócio de metrô de superfície, né? Que aqui no Rio tem até, só que é de ônibus. A linha 2 do metrô é quase toda ela. Mas Só um trechinho da cidade que é muito embaixo pequeno, da terra. é pequenininho. Mas muito Agora, bem, eu nunca vi metrô de superfície com cruzamento. Não sabia E outra que tinha. coisa, estou atrás da justiça pelo Genivaldo, né? Que coisa. Genivaldo estava sem capacete, por isso que ele foi preso, está sem capacete. Agora Tem outro cara aí lá de Brasília. Faz motociata todo mês e não usa capacete também. Não vai para a Câmara de Gás, né? Não vai para a Câmara de Gás. É verdade, estava na hora, né? Oh, meu Deus do céu! Marcelo Pereira se ligou em quê na semana que passou, meu cara? Bom, vocês falaram aí, o Milton Gonçalves, né, uma figura bacana, além de toda a força dele como ator, como militante, né, das causas e tudo, negras e militante político, ele era uma figura muito simpática, muito doce, muito, né? Ele jamais foi vedete, apesar de ser um dos artistas mais conhecidos do Brasil. Ele tinha uma pureza, uma humildade impressionante. Eu estudei com a Alda, filha dele, lá na escola, na UERJ. Era uma figura muito bacana mesmo. Agora, o que me chamou a atenção semana passada foi... Tem a guerra da Ucrânia, mas tem a nossa guerra interna aqui, né? Essa coisa do Genivaldo, um negócio assim... Eu não sei, a gente vai perdendo a capacidade de se indignar. Acontece uma coisa daquela e, sei lá, né? Parece que... Não, exatamente no mesmo dia, o cara 2 foi anos assassinado depois... a céu aberto. E 2 anos depois do fato que nos Estados Unidos mobilizou todo o país, né? Teve a Vila Cruzeiro, que também é uma chacina horrorosa, também, um negócio horrível. E a live do presidente ele não mencionou nenhum dos dois, né? O presidente, no fim, acabou admitindo, mas fez aquele negócio protocolar. Que pena. E agora, o que é interessante agora, acabei de ver que ele está dizendo que não vai participar de debate só no segundo turno. Porque se ele for para o segundo turno, né? Pois é, exatamente. Porque no primeiro turno só vou levar pancada dos outros. Não, ele não vai participar para o Lula também, né? O segundo turno. Se ele participar, ele não vai para o segundo turno. Claro, mas os dois estão disparados na frente. Na real, a nenhum dos dois interessa, né? O Lula ele quer limitar a três debates só, alegando falta de problemas na agenda, né? Mas também ele é muito... Está tão na frente que também a gente sabe que quase sempre quem está na frente assim evita o máximo de conflito. Qualquer coisa o Lula não vai ganhar, quer dizer, mais adeptos, e pode perder. Realmente tem razão. Realmente tem razão de não querer se desgastar. Embora ele seja bom de debate, porque ele é um demagogo ou um bom orador. Se o Bolsonaro pega um Ciro Gomes, aí, um Lula, aí, num debate desse, o cara... Nossa Senhora, nossa. A gente teve uma amostra disso 4 anos atrás, mas ele parou de debate porque levou a facada. Né? Não, ele vai ter problema com quem conectar 2 palavras, não precisam 3. Só 2 é o suficiente, entendeu? Quem vai ficar exposto com a ausência do Jair vai ser o Luiz Inácio Lula da Silva, que o Ciro vai cair de pancada. Ele está mostrando já o que veio na pré-campanha. Gente, e o Ciro com o Gregório, hein? Que papelão, hein? Total, né? Se alguém viu isso? Vi. Não vi, eu não vi. Cara, que erro tático, erro de não, como é que pode... O cara, ele resolveu debater um candidato, um político, já foi ministro, já foi governador, debater com um comediante. Nada contra os comediantes, não, mas politicamente, são 2 coisas que não... O comediante ele pode falar coisas que o político não pode, né? Ele está numa posição outra, né? O cara resolveu tentar lacrar em cima do Gregório. Quem você está se referindo? O Zelensky. Tá, não era a mim. Não, rapaz, você está mentindo. Ciro. Você está mentindo de novo, descaradamente. Como é que eu vou dizer? Como é que você disse que eu lhe chamei de baixinho maconheiro? Isso é mentira. Pegou super mal, né?
É claro, ele precisa de aparecer, né? De se expor, para, né? Ter mídia e tal, mas provavelmente é tudo mídia negativo para ele, né? Não pegou nada bem. Assim. Gregório é muito inteligente, intelectualmente preparado, mas é mal feito um pica-pau. Então, claro, não é bom na frente dele. Mas é a função dele, né? Como, a função dele, pô. E ele é lulista, né? Então ficou mais difícil ainda. Enfim, não tem... Isso aí. Complicado, complicado. Meu caro Manuel Tedim, você se ligou em que na semana que passou? Eu acompanho, obviamente, assim, a tristeza pela morte do Milton Gonçalves, né? Que era um cara importante na luta negra no Brasil, além de ser um ótimo ator. E sempre com uma posição racional, moderada, ponderada, né? Coisa que falta nos homens públicos brasileiros. E ele sempre foi essa pessoa, né? Que pensava no que estava falando, sabia o que ele queria dizer e interessado no bem-estar da população e particularmente das minorias e da qual ele pertencia, que o movimento negro, né? Uma perda enorme para o país, mas ele teve um derrame, né? Parece que estava feia a coisa. Outra coisa que me chamou muito a atenção é que hoje, na inauguração de uma ponte em Goiás, o senhor presidente falou que eleições limpas, democráticas e auditáveis são a garantia da nossa democracia. Eu não sei o que ele quer dizer com isso, mas isso a gente já tem, né? Nossas eleições são limpas, são democráticas e são auditáveis. Se ele está querendo fazer Se ele está querendo fazer algum tipo de ameaça, não entendi bem. A tese central dele é de que não é auditável, por isso que ele falou. Mas é totalmente auditável, a gente sabe disso. É a desinformação permanente, o tempo todo, martelando naquela coisa. Né? Isso aí. Não satisfeito com isso, obviamente, que isso é uma bobagem. Assim, uma coisa, aspas, uma coisa muito importante para o povo que quer viver em paz e em alegria. Povo armado jamais será escravizado. A arma de fogo nas mãos do cidadão de bem, quem é que seja ele, quem ele considera isso, mais que defender a sua família, ele passa a defender a sua pátria. Ou seja, é um chamamento às armas para defender o seu governo, né? No fundo é isso que ele está dizendo. Esse cara é um criminoso, claramente um criminoso. Que, não é pesadelo, as estruturas políticas se recusam a olhar e são covardes e prostituídas, na verdade, porque se vendem a troco de 2 tratores a uma figura horrorosa dessa. Os políticos que fizeram... Tem muito político bom, hein? Só quero deixar isso muito claro. Conheço vários que eu gosto e respeito. Agora, tem uma galera aí que chega a garantir a maioria para um canalha desse. Quer dizer, é uma coisa de embrulhar o estômago. Outra coisa muito interessante foi um artigo que eu li no New York Times que fala dos agricultores na Ucrânia que não deixaram de plantar e de gradear sua terra, mesmo durante a guerra. Então eles iam lá, estavam lá gradeando, plantando a lavoura, trigo, soja e milho, muito mais trigo do que o resto, é um produtor fundamental de trigo no mundo, enquanto caía bomba ali, ouvindo bomba cair no vizinho. Eu acho que esses caras realmente merecem o nosso respeito e admiração, são figuras incríveis. Eu não sei como eles são individualmente, pouco importa, mas como povo, é um povo muito, muito respeitável, eu acho. Fiquei muito impressionado com essa história. Outra preocupação que eu tenho que continua é que a inflação não cai. Enfim, aquela coisa que eu estou repetindo toda semana e eu repito porque isso bate no colo do mais pobre. É o mais pobre que não tem despesa discricionária, né? Então, o que ele corta, ele só pode cortar o que já é necessário. Então, ele vai ter que fazer uma gradação. O que é menos necessário, né? O que eu posso abrir menos, abrir mão e sofrer menos. É uma tragédia. Clóvis Vulcão, e você se ligou em que na semana que passou?
Rapaz, vocês sabem que a minha preocupação é com essas notícias que começam a pipocar, mais em São Paulo do que no Rio, de um possível desabastecimento de diesel no país. Essas notícias elas estão vindo com certa frequência, notinha aqui, notinha ali, e a gente percebe que o atual governo não dá bola para isso, fica com questões ideológicas em relação à Petrobras, falando um monte de sandices e ignorância. Então, eu acho que, Manuel Regis, se não tiver esse problema de falta de combustível, aí a gente vai ter um problema de preço de alimento, enfim, aí a vaca a vaca que já está muito no brejo, eu acho que ela vai até o pescoço, né? E vou contar um caso também, que envolve política, e o Milton Gonçalves. Eu acho que foi em 2013, a Fátima Bernardes me chamou no programa dela e ele estava participando. E aí teve um momento que eu comecei a falar mal do Lula da Silva, não do Vieira, sem citar o nome. Sem citar o nome do ex-presidente. Eu só falava assim, porque tem um ex-presidente aí, e eu falava coisas assim, né? Aí ele me deu um esporro. Imagina, ao vivo. Professor, só tem que ter coragem de dizer, você está falando do Lula. Então, eu passei por esse momento de tomar um esporro do Milton Gonçalves ao vivo para todo o Brasil. E eu vou dar mais uma dedada naquilo que o nosso professor, nosso escritor, disse com relação ao Lula. Ninguém deu nome, vamos dar nome. Foi o Lula e o Maluf. O Lula falou que o Maluf era isso, era aquilo, xingou mãe, xingou todo mundo, e depois o Maluf, perversamente ou não, fez questão de encontrar-se com ele na casa dele, e o Lula foi. Cá entre nós, ele tinha razão, né, Cláudio? Tinha. Eu fiz muito tempo Haroldo Barbosa, membro do comentarista do Haroldo Barbosa, com o Milton Gonçalves. Haroldo de Andrade, Haroldo de Andrade. Haroldo Barbosa, não, é Haroldo de Andrade. Estou bem. Haroldo de Andrade na Tupi. Haroldo Barbosa... Não. Haroldo de Andrade na Globo. Na Globo, ali na Glória. Na Glória. Participei do programa há uns 2 anos. Eu tinha Milton Gonçalves e Borjalo como colegas de júri. Borjalo, era muito divertido. Cartunista? O cartunista. O cartunista. Meu Deus! Ele estava lá porque ele foi muito importante no esquema Globo, que ele era o grande assistente do Boni, né? Fazendo Globo como organização. E ele fazia tudo para o Boni, inclusive falsificava a assinatura do Boni a pedido para o Boni não ter que preencher cheque e tal. Ele aprendeu a escrever Zé Bonifácio e assinava o cheque. Trabalhava com o Walter Clark, né? Não era com o Ron Boni, não. O Rony Quinto trabalhou com o Walter Clark? Claro. Mas não fazia nada, né? Nada. Era assistente para filosofia, essas coisas que ele era um gênio. Ele que inventou isso, não foi? Que inventou o nome Aspone? Associação de porra nenhuma, não foi? Foi. Ele foi... O grande momento do Rony Quinto foi quando ele foi atropelado na porta do restaurante e foi jogado, porta do Antônio, né? Ele foi jogado longe. E todo mundo correu. Daí ele se levantou, limpou a roupa e disse: "Porra, vocês nunca viram o Super-Homem?" Genial! Mas ele era uma figura... bêbado, ele ficava muito violento. Né? Ele começava bem e depois ficava agressivo. Lula, aproveita que está com a mão na massa. Vamos ler o quê nesse final de semana e a semana que chega? Eu recomendo com entusiasmo 2 livros. Um é de um amigo meu, desde que ele era criancinha. Quando eu digo criancinha, era criancinha mesmo, já era gênio. Tanto que uma vez ele dormiu na cadeirinha dele e nós todos rimos que ele estava dormindo. Ele começou a babar, né? E a gente explicou para ele: além de tudo, você baba. Ele disse: todos os gênios babam. Isso com 5, 6 anos de idade. E eu estou falando do Guilherme Amado, filho da minha querida Bel e sobrinho da Ana Maria Ramalho, minha irmã.
E ele está lançando, ele se transformou num jornalista muito importante, trabalhou no Globo, trabalhou no Agora, trabalhou em vários lugares, agora está no portal Metrópolis e lançou Sem Máscara, um retrato bastante circunstanciado do que significa o governo Bolsonaro. Já que falamos do governo Bolsonaro, eu lembro que a Márcia Tilbury está lançando Ridículo Político, onde ela faz um alerta importante, que há um movimento organizado de ridicularizar a política, onde os políticos participam. Ela encara, como escritora, como socióloga, como psicanalista que ela é, um currículo maravilhoso. Ela diz o seguinte: os políticos internamente não são aqueles palhaços que aparecem. Eles são, na realidade, pessoas que estão cumprindo o papel. Desmoralizar a política para que ninguém discuta a política com seriedade e eles possam continuar na farra que eles fazem dominando o país. É uma posição. Márcia Tilbury, Ridículo Político, e Guilherme Amado, o Sem Máscara, sobre o governo Bolsonaro. É isso que eu recomendo. São 2 livros. Bom. Marcelo Pereira, e vamos ver o quê? Telão, telinha, nos próximos dias. Semana passada eu falei do Homem do Norte, né? Isso. O Paulo, eu assisti, viu? Eu gostei desse filme. É aquele Roger Ebert, né? Esse é um dos diretores mais originais, assim, né? Que dos últimos tempos, né? Ele era diretor de arte, né? A formação inicial dele. Então ele tem uma preocupação assim. Ele só usa uma câmera, ele não usa mais outra câmera para cobrir. E todas as cenas são meticulosamente estudadas, né? Apesar de não parecer. E ele gosta muito de filmes com algum fundo histórico e tal. Uma pesquisa meticulosa assim bizarra, né? A espada que ele usou, a forma de construção da casa, o jeito da pessoa, da mulher arrumar o cabelo. E é interessante esse filme, que talvez o filme sobre vikings, né, que existe, assim, porque ele é a primeira vez que ele faz um filme com um orçamento gigantesco, que é um blockbuster, mas não é, porque ele é uma superprodução com vários efeitos e muitos atores, uma coisa grandiosa, mas assim, a linguagem é uma linguagem de saga, uma linguagem meio lendária, uma coisa muito estranha. Você sai com uma sensação muito estranha, né? E tem várias referências da mitologia nórdica e medievais que você tem que depois ir. Eu fui gostando mais do filme à medida que eu fui, depois foram passando os dias, eu fui pensando naquilo, fui até pesquisando. Eu acho que vale a pena ver o filme. É um filme, eu acho que entrando de carona no Lula, no livro, na indicação de livro, eu baixei no Kindle um livro, porque esse filme ele fala da história original do Hamlet, né? É o Hamlet dinamarquês medieval, que é baseada num autor medieval chamado Saxo Grammaticus. Eu baixei esse livro na Amazon para ler. E aí? É interessantíssimo, né? Assim, tem outras histórias, né? Tem as histórias pregressas do Hamlet, que não é o Hamlet, é outro nome, né? Um pouquinho diferente. E eu não cheguei no Hamlet ainda, mas eu estou lendo, enfim. É uma coisa que acabou me estimulando muito. Eu adoro história, enfim. Então é algo que eu recomendo, assim. Achei bem bacana, achei marcante. Isto posto, vamos a ponto. Marcelão, aproveitando aí que está com a mão na massa, vai se ligar em que na semana que chega, meu caro? Cara, eu vou me ligar, vou ver aí se a gente não consegue vencer essa fatura no primeiro turno, né? Quero acompanhar nessa semana e na próxima aí a evolução dessas pesquisas e tal, e ver o que vai acontecer. Lula Vieira, se liga em que na semana que chega? Concordo com o Marcelo, eu estaria acompanhando a situação política no Brasil, muito preocupado com o fato de que eu estou trabalhando, fazendo o possível para que a gente não tenha a continuidade desse desastroso governo atual. Essas reações dele estão cada vez mais preocupantes, cada vez mais,
traz um sentido de raiva, de impotência. O que ele fala a respeito dos acontecimentos da polícia, realmente ele faz mal para o Brasil e faz muito mal para mim, particularmente. Clóvis Bulcão, vai se ligar em que na semana que chega? Eu vou muito preocupado não só com o Brasil, mas com o avanço da extrema-direita na Colômbia, né? Houve um resultado inesperado, porque um velho, né? Um velho que faz coisa em TikTok, né? E já declarou uma vez que admirava Hitler, né? E depois ele falou, não é Hitler, não, é Darwin. Ele tinha confundido ele tinha feito uma pequena... São muito parecidos. Eu também faço sempre essa confusão. É a mesma coisa. Mas é situação normal. Claro. E tem esse, né? Esse senhor na Colômbia e na Argentina tem um candidato de extrema-direita também, Javier Milei, que foi semana passada considerado no principal programa político de Buenos Aires, da Argentina, o PPT, Periodismo para Todos, é o boludo da semana, Javier Milei. E por que ele foi considerado isso? Porque ele prega o uso de armas, que nem todo mundo aí da extrema... esse discurso que a gente conhece bem aqui no Brasil, né? Então... Horror, né, nessa gente. Horror. Paulo Fraga, se liga em que na semana que chega? Eu estou na linha do que o Clóvis comentou. Eu acho que essa questão política lá na Colômbia a gente tem que estar atento por conta do pau que dá em Chico, dá em Francisco. Esse ambiente interno nosso que é muito ruim, né? Eu aqui espero apenas que as instituições funcionem da maneira como devem e não estão ainda na sua plenitude. E essas questões do ambiente externo, né? Essa coisa da guerra da Ucrânia é muito triste e ainda tem muita coisa para acontecer de ruim. Elísio Pires, se liga em que na semana que chega? Não vou me ligar em nenhuma candidata a presidente da República. Dessa vez, eu estou preocupado com uma questão que vai atingir profundamente a nossa economia, que é a chamada escassez de diesel. Só para lembrar, o petróleo hoje passou dos $120 o barril, hoje. Né? Acho que foi a 121, salvo engano meu. Mas a possibilidade de escassez mundial de diesel, não só brasileira, é preocupante. Isso realmente me preocupa e muito. Politicamente, seria impensável o governo deixar que essa crise se instale aqui no Brasil. Né? O governo alega que tem estoque de diesel por 40 dias, como se isso resolvesse tudo. Né? O custo eleitoral vai ser gigantesco. Né? Com certeza. Complicado. Manuel Tedim, se liga em que na semana que chega? Eu ainda acho que milagres podem acontecer e vou apoiar e torcer muito pela Simone Tebet. Obviamente, meu voto, minha alternativa, meu plano B, obviamente que é o Lula, mas eu ainda espero não precisar votar nele. Eu sei que é difícil, eu sei que eu estou sendo otimista, um pouco poliana, mas vou nessa, continuarei nesse sentido. Elísio, o barril caiu agora, acabou caindo, está a 116 agora o Brent, tá? Que é o mais caro. Tem o Brent, mas ele abriu a 121, né? Ele chegou na máxima do dia 120, mas está a 116, fechou em 116, o que é sempre um alento. Essa coisa da escassez tem um efeito não só direto na inflação, como uma pressão para o governo gastar mais do que deveria, subsidiando diesel. Obviamente vai ser da maneira errada, conhecendo esse governo, não tenho muita dúvida sobre isso. Mas, enfim, vai ter uma pressão sobre a inflação pesada, não só direta do preço, mas também indireta pelo aumento de gasto do governo, gerando pressão no déficit público, aumentando, portanto, pressionando a taxa de juros para cima, uma coisa muito complicada. Outra coisa que
essa coisa das armas, quer dizer, olhando para frente, é ver o que vai acontecer no Congresso americano, porque é o país onde tem mais a morte de arma per capita nos países do Ocidente, né? O país sem guerra. Então, os Estados Unidos têm esses massacres públicos, em geral feito por pessoas mais novas, com armas automáticas ou semiautomáticas, estilo AR-15. Pela primeira vez, o Senado americano fechou um trabalho conjunto entre democratas e republicanos para tentar avançar no sentido de dificultar a compra e o porte de armas. Claro que vai ser marginal, né? Porque esse negócio americano de querer ter arma, isso eu sou cético. Acho que não tem muito jeito, não. Mas vamos ver se eles, sei lá, aumentam a idade mínima de comprar arma para 21 anos, pelo menos isso. Porque a maior parte desses tiroteios em escolas e tal é feito por garoto de 18, 19, 17 anos, né? Então, é isso, uma coisa triste, mas vamos ver se melhora, pelo menos na margem, porque resolver, eu custo acreditar. Então é isso, fechamos por hoje nossa rodada de conversas, né, com expectativas, muitas expectativas, uma tensão aí no ar, né, a respeito do nosso futuro próximo aí, na política do petróleo, na política do Congresso Nacional, nas eleições. Estamos ligados. Semana que vem a gente volta para passar limpo essa história e saber a quantas a gente vai andar daqui a 7 dias. Obrigado aos nossos notáveis do Conselho, Manuel Tedim, Clóvis Bulcão, Elísio Pires, Lula Vieira, Paulo Fraga e Marcelo Pereira. Semana que vem a gente volta para mais um Papo dos Bons, desse time fantástico e poderoso aqui. Não esqueça de se inscrever, dar o seu like, seu dislike, né? Dizer o que você está achando do programa. A sua opinião é importantíssima para a gente. Até semana que vem! Abraço para Socorro! Socorro! Se liga!